Eu sou o Michael Wesley e vamos falar agora sobre a CPMI do INSS, que promete ser muito mais interessante do que a gente imaginava. Como eu já falei para vocês, a previsão que nós tínhamos é que a chefia da chapa branca, o presidente seria aliado do Lula, o relator seria aliado do Lula, então seria uma CPMI bem chata, tá? Porque seria tudo contida pelo governo, mas ainda assim, se fosse mesmo assim, ainda teria algumas coisas para prejudicar o governo, você pode ter certeza. Mas agora a situação virou, ficou outra. Como eu falei outros dias atrás, os oposicionistas conseguiram inverter essa situação e aprovar um presidente e um relator aliados de Bolsonaro. Mas começaram os trabalhos da CPMI e a gente ficou sabendo que, olha só, o irmão do Lula ficou fora da lista de convocados para essa CPMI do INSS. Ué, mas que negócio é esse? O cara que é a raiz do problema ali, o cara que fez, que forçou o Carlos Lupe a mudar os controles ali, né, a explosão do caso do INSS, ele não vai ser chamado? Que história é essa? Vamos entender o que aconteceu aqui? Porque o que estão dizendo, os oposicionistas falaram, não tem acordo nenhum nesse sentido. O que aconteceu é que ele ficou de fora da primeira lista de convocados. A primeira lista de convocados são as pessoas do governo, os ministros da Previdência, desde a época da Dilma até agora, né? Ele ficaria para uma segunda lista de convocados que serão ouvidos, né, pela associação. É isso que estão dizendo os oposicionistas, mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Qual seria esse acordo? Né? Tem coisa aqui, ó. Lula libera 200 milhões para os titulares da CPMI. É engraçado isso, né? Vocês lembram quando tiveram o escândalo do mensalão, que o governo Lula liberou dinheiro para os deputados? Agora, liberou 200 milhões aqui. Muito estranho, né? Não sei não, né? Tá bem complicado. Então, assim, aproveitando o tempo, se você tá assistindo meus vídeos, humildemente começa a me seguir aqui, curte o vídeo, deixa um comentário, beleza? Que eu leio todos os comentários. Obrigado por acompanhar. Nós estamos crescendo de forma muito rápida, trazendo a verdade para vocês, tá bom? Vamos lá. O Globo diz: entenda por que o irmão do Lula ficou de fora da lista de convocados para a CPI do INSS. Primeira lista, tá? O presidente do colegiado diz que não há previsão de convocação do Frei Chico, vice-presidente do sindicato. Não há previsão ainda, né, nessa primeira leva, tá? Mas é isso que está dizendo o presidente da CPMI, né? Ó, deixa eu ler aqui, ó. A CPI do INSS aprovou nessa terça-feira convocações e convites para ouvir 55 pessoas. Então, aqui, né? São governistas construíram um acordo com a oposição que deve blindar Frei Chico, o irmão do presidente Lula, de uma convocação. A negociação ocorreu em troca de estender o escopo da investigação da comissão para o período que abrange o governo Dilma Rousseff. Se esse foi o acordo mesmo, eu acho um acordo de burro, né? Ninguém se interessa pela Dilma, ninguém se importa com a Dilma. O importante realmente é a questão do governo Lula. É só você ver o gráfico, tá? Que a coisa explodiu no governo Lula, né? Muito mais roubo, muito mais coisas no governo Lula, tá? 65% dos roubos foram no governo Lula. Então não interessa pra mim esse negócio de governo Dilma, não faz sentido pra mim isso, né? Mas isso é o que está dizendo o Globo. O Globo, você sabe que é ligado ao Lula. Então ele está falando a versão do Lula. Ele está querendo tranquilizar todo mundo. Fica tranquilo, gente. Não vai ter convocação. A gente já fez um acordo em troca de estudar, né, o período da Dilma. Ninguém se importa. De novo, é uma morta-viva política no Brasil, então não faz diferença nenhuma mais. O Lula que tem que ser investigado, principalmente. Então tá dizendo aqui, né, que o plano de trabalho, deixa eu ler aqui, ó, o plano de trabalho proposto pelo comando do colegiado, que é a oposição prevê a linha de tempo da apuração começa em 2015 durante a gestão Dilma. Os governistas resistem à ideia que foi aceita com a condição: a votação de requerimento em bloco da comissão só vai acontecer se houver consenso entre todos os nomes analisados. Então o que isso quer dizer? Qual que seria esse acordo? Vamos fazer aqui desde 2015, desde a época da Dilma, e a votação de requerimentos da comissão terá que ser em bloco. Então não poderá ser em bloco, né, sem o consenso de todo mundo. Isso garante que se alguém pedir uma omitiva do Frei Chico, vai ter que ser
aprovado individualmente esse pedido pela comissão. O que você acha sobre isso? A maioria é ligada ao governo, então eles têm essa expectativa, cara, de conseguir derrubar isso na comissão, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, nos acompanhe, estamos juntos, amo vocês!